16 de fevereiro de 2016, começa mais um Bom Dia Mercado. Hoje a gente tem um início mais calmo, o nosso índice futuro já está aberto, bem próximo do 0 a 0. O dólar também é a mesma coisa, abriu bem próximo do 0 a 0. Diferente dos últimos dias, né? A gente tem vivido dias de gaps de alta e dias de gaps de baixa, o que geralmente atrapalha o gráfico intraday, né? A gente acaba que tem uma abertura com gap e depois o mercado fica lateral durante todo o dia, ou gap de baixo, o mercado fica lateral durante todo o dia. Então a gente tem a promessa aí de um mercado intraday com um pouco mais de volatilidade e quem sabe aí muito mais interessante para as operações mais curtas. Em relação ao que aconteceu no mundo de ontem para hoje, a gente teve aí na madrugada uma notícia interessante. 4 gigantes do petróleo anunciaram corte de produção. Aliás, o Catar, né, falou que está sendo costurado um acordo entre Catar, Arábia Saudita, Rússia e a Venezuela de manutenção da produção aí em janeiro para justamente tentar dar um equilíbrio maior aí ao estoque de petróleo que vem ficando cada vez maior. Com isso, o petróleo na madrugada disparou, chegou a estar subindo quase 7%, porém, a partir das 8 da manhã ele veio para uma queda forte, nesse momento sobe aí 1,5%, 1,27%. Aliás, tem até o gráfico aqui, para vocês verem aqui como foi, né? Então a gente teve aqui o petróleo abriu em alta, né? Às 9 da noite já abriu já com bastante alto, subiu forte, chegou a estar valendo aqui quase 31,45 a máxima dele, depois veio para uma forte queda, nesse momento subindo 1,17%, mas veio para, a partir das 6 da manhã, né, 7 horas da manhã, veio para uma forte queda e a partir disso não conseguiu mais se recuperar. Por outro lado, a Bolsa da China aí vem para uma forte alta, né? Até mostrando aqui o pauta aí da Infomoney de hoje de manhã, né, os 5 assuntos que você não pode deixar acompanhar nessa terça-feira. Então informa que as bolsas da China vieram uma forte alta, teve uma concessão recorde de crédito no setor bancário da China, isso empolgou o mercado lá e provavelmente vai empolgar algumas empresas brasileiras que são mais dependentes do mercado chinês. Mas a Europa já opera no vermelho, os Estados Unidos a gente está sem referência porque o índice futuro lá funcionou metade do dia, mas ontem estava subindo por volta de 1,20, nesse momento está a mesma coisa. Ou seja, tem um dia aí que começa bem no 0 a 0, como eu falei, muito bom para o mercado intraday, que dá a possibilidade de a gente apostar em volatilidade e tentar ganhar com isso. Por outro lado, os gráficos diários não mudaram muito aí em relação ao que a gente tinha ontem, né? A gente sabia ontem de manhã que provavelmente abriríamos com forte gap de alta. Isso aconteceu, era um gap de alta de quase 2%. Mas depois disso a gente corrigiu, né? Voltou um pouco dessa alta durante todo o dia, fechamos aí mais próximos da estabilidade do que de uma forte alta. Praticamente todo o mercado cedeu, com algumas exceções. A Vale se manteve forte até perto do final do dia, a Petrobras também tentou se manter até o final do dia, mas os bancos cederam bastante, a Ambev cedeu bastante, ou seja, outros fortes aí do Ibovespa cederam bastante, trazendo o mercado para um nível mais perto da estabilidade. Continuo com a mesma impressão que tinha ontem do mercado, né? A gente vive uma grande definição. Mais cedo o pessoal estava comentando que eu estou muito vendedor, né? Mas na verdade não é isso, né? O mercado no gráfico diário o que tem é tendência de baixa e de certa forma, né? Eu não gosto de comprar ou de vender, né? O que a gente gosta é de indicar boas ações para que nossos clientes possam ganhar dinheiro. É esse o objetivo de qualquer analista, né? O gráfico, apesar de ter vivido uma grande correção nas últimas 2 semanas, ainda não dá sinais de reversão de tendência. Então não tem como a gente ser comprador para a maioria dos papéis. A maioria dos papéis continua com tendência de baixa, né? Mas a gente está bem atento, e eu quero que vocês saibam disso, não para vender e nem para comprar. A gente está atento sempre para a tendência, porque seguir a tendência é sempre a melhor coisa a ser feita, perfeito? Como a maioria dos papéis ainda tem tendência de baixa, o foco maior ainda é na venda, tá? Mas eu falo sempre que o analista e o trader ele tem que ser igual um lagarto, né? Mudar de cor conforme o ambiente, né? Se a gente entender daqui a alguns pregões que chegou a hora da reversão de tendência,
vocês podem ter certeza que assim que eu identificar essa condição, essa nova condição de mercado, eu vou ser o primeiro a abandonar as vendas e ficar muito mais focado nas compras, né? A gente só precisa ter um pouco de paciência nesse momento, porque esse é um momento que não tem uma venda tão clara para muitos papéis, tem venda para alguns poucos, mas também não tem uma compra tão clara, isso para a grande maioria dos papéis, tá ok? Bom, vamos lá. Eu acho que hoje tem poucos comentários a fazer, geralmente na segunda-feira eu falo mais nos meus trades, mas hoje eu vou ficar por conta de vocês. Eu só peço o seguinte, é muito mais fácil tanto para vocês quanto para mim se vocês falarem que situação vocês estão no papel, né? Então, André, eu quero ver Petrobras, fica muito solto, né? Me fala se você está comprado, se você está vendido em Petrobras ou se você quer comprar ou vender, que eu consigo responder aí e ajudar muito mais quando vocês perguntam dessa forma, tá ok? Vamos lá. YouTube 4, André, o fato de tornar X dia 19 pode dar compra até o dia 18? Não, eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho certeza que a maioria sabe, né? Mas uma boa parte provavelmente não sabe. Quando a ação paga dividendo, né, tem muita gente que fala que a ação pode subir antes disso, e até acontecia no passado, quando o mercado não tinha liquidez, né? Hoje você tem liquidez em todos os mercados, você tem robôs operando em todos os mercados, isso não acontece mais, né? Muita gente queria receber dividendo, era uma época diferente de bolsa, as pessoas tinham aquele romantismo de que bolsa é por longo prazo, vamos comprar um monte de ações, porque no longo prazo e tal, não sei o quê. Nem se preocupavam muito com a saúde financeira da empresa, era tudo muito mais fácil, foi assim na década de 80, né? As pessoas se esquecem do que acontece. Então, por exemplo, na década de 70, o Bovespa subiu que nem um maluco. Quem comprou no final da década de 70, no início da década de 70, provavelmente nunca recuperou prejuízo, porque mesmo a Bolsa tendo subido bastante depois, se a gente levar em conta a cotação da Bolsa do Rio, a gente teve um rompimento do topo de 71 perto de 2008, tá? E essas pessoas entenderam que longo prazo não é assim uma coisa tão simples como se observava ou como se falava até 2008, né? Mas tinha muito esse romantismo do porque vai pagar dividendo, eu vou viver de dividendos. Então as pessoas antes da ação ficar X, né, dividendos, compravam as ações e de certa forma criavam um fluxo comprador em papéis que tinham pouca liquidez. Isso não acontece mais. Agora uma coisa interessante, né? Tem gente que acha que a ação fecha a 10, paga dividendo de R$1, por exemplo, por ação, e no outro dia abre a 10. E o cara que comprou antes ganhou esse R$1 de dividendo, por isso poderia ter esse fluxo comprador. Mas não é assim que funciona, pessoal. O valor pago do dividendo é descontado da cotação da ação. Então, se você tem uma ação que fecha às 10, paga dividendo, né, ou fica X hoje à noite, amanhã ela vai abrir, se pagar R$1 de dividendo, vai abrir a 9. O próximo disso, porque tem sempre aquela variação do início do pregão, 1% para cima, 1% para baixo, né? Você não tem um ganho real ficando com a ação que vai ficar X, né, dormindo com a ação que vai ficar X, dividendos, porque o valor que vai ser pago de dividendos é descontado do preço da ação e você só recebe o dividendo lá na frente, né, em algum dia, daqui a um mês, enfim, tá? Então não existe nenhuma vantagem real em ficar com a ação ou comprar uma ação porque ela vai ficar X, tá ok? Então, no curto prazo, o que vale é ver o gráfico de YouTube, né? Como eu falei para vocês, YouTube ontem, né? O YouTube tem um gráfico de 60 minutos interessante, tinha aqui uma linha de tendência, se rompesse essa linha, poderia até dar uma boa compra. Pelo contrário, né? Bateu na linha, tomou choque e acabou voltando a cair. Então, não tem muito o que fazer no gráfico de 60 minutos na compra, né? E no gráfico diário, muito menos, né? No gráfico diário, a gente tem uma consolidação perto do fundo, quer dizer, é muito mais provável que rompa para baixo do que para cima, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O Helder perguntou de novo de ELPL4 na compra. E o Helder é engraçado, que de manhã ele pergunta, de tarde também, sobre a LPL. Mas eu concordo, Helder, é um gráfico que está realmente interessante. Você ontem comentou do rompimento aí da linha de tendência dela, né? Tem uma linha de tendência que ela rompeu, a primeira vez que ela rompeu foi exatamente aqui, né? Que era a linha de tendência de prazo maior, né? Não conseguiu subir depois disso, não conseguiu nem superar as médias.
Depois foi possível traçar outra linha de tendência aqui, que ela também rompeu. Vamos ver se agora vai ser diferente, vamos ver se agora ela consegue aí alçar voos mais altos, né? O que muda dessa primeira linha de tendência que foi rompida para a segunda é exatamente a questão do difusor, né? Agora ele está cruzando para cima. Então eu concordo contigo, a gente tem que ficar bem atento aí ao gráfico da LPL, porque ela passa a ter uma possibilidade de reversão de tendência. Como eu te falei ontem, só precisa, para eu pensar em entrada nessa operação ou para indicar a compra nesse ativo, de uma perna mais longa. É comum que na reversão de tendência, ou que a reversão de tendência aconteça, né? Ué, cadê meu... Aqui, deixa eu ver, vamos lá. Vamos lá. A distância entre fundo e teste de fundo tem pelo menos 17 velas, né? Ou seja, precisa de um pouco mais de tempo para essa operação amadurecer. Mas a gente está de olho, tá? Se quer entrar de qualquer jeito e gosta do gráfico de 60 minutos, ontem ela rompeu a linha de tendência aqui dos 60 minutos. Então, qualquer candle que faça uma máxima e mínima maior, para quem opera gráfico de 60, já dá para pensar em compra. Para quem opera gráfico diário, tem que ter paciência e esperar um pouquinho mais aí antes de pensar nessa compra, tá ok? Vamos lá, comprado em CPLE6, CPLE6. Bom, CPLE6 é um gráfico até não muito diferente de LPL4, não muito diferente de todas as empresas de energia elétrica, né? Vieram com uma forte queda e tiveram uma boa recuperação. Mesma coisa, tem que, para a gente pensar que numa alta mais forte ou até numa compra, né? Precisa aí de uma perna de correção, pelo menos aqui um pouco maior. Mas no teu caso, é o buyer, né? Tá comprado, eu acho que é pensar no stop, tá? Stop abaixo desse fundo, que foi o fundo de sexta-feira. Não tem stop abaixo disso, né? O stop abaixo disso é aqui nesse fundo, que tá bem longe, né? Então abaixo desses 21,44 é o ponto de stop. E você tem que ficar na torcida para a partir daqui ela começar a ganhar força e montar essa onda 3. Talvez leve um pouco mais de tempo aí do que a LPL, o difusor ainda não está pronto para essa reversão. Mas de qualquer forma, eu te desejo sorte aí, que se for demorar, pelo menos que o preço não caia abaixo desses 21,44, perfeito? É hora de comprar BBDC4? Olha, no gráfico de 60 minutos pode até ser, né? O gráfico de 60 minutos de BBDC4 é um gráfico bonitinho, né? De repente aqui acima de 19,50 você tem uma possibilidade de compra, mas no gráfico diário eu não vejo essa possibilidade ainda, como a ELPL4, como a que a gente acabou de ver que foi a CPLE6, ela precisa de uma perna aqui um pouco mais longa para mostrar uma possibilidade melhor aí de compra, tá ok? Então o difusor está cruzando, isso é um bom sinal, mas ainda não tem quantidade de candles suficientes para a gente acreditar nessa reversão. Então acho que precisa ter um pouco mais de paciência antes de pensar em compra em BBDC4, tá ok? Light 3, quero vender. Bom, apareceu a primeira venda, perfeito. Eu não vejo nenhum problema em venda de Light 3. Acho que se fosse fazer, era fazer agora. Pode pegar, abrir o mercado, romper o fundo de ontem, venda, stop aqui acima de 8,95, primeiro ponto de suporte para ela igual a 6,85, tá? Por enquanto, essa possibilidade é muito melhor do que a compra, tá ok? Quero comprar Lely Blanc, pode comentar? Posso. Olha, vamos pensar aqui sem paixão, tá certo? Lely Blanc subiu 346% nos últimos 17 pregões, tá ok? O que vocês acham mais provável de acontecer com Lely Blanc a partir deste fechamento aqui? Mais 346% de alta, né, que daria uma alta muito maior do que essa aqui que eu estou apontando, só para não furar o monitor aqui, ou pelo menos uma correção nas médias, né, para que a gente desfaça um pouco dessa distorção, tá? Portanto, quem fez a pergunta, eu de forma nenhuma compraria Lely Blanc agora, tá certo? Eu acho que ontem eu até estava gravando um vídeo, a gente vai ter na semana que vem a semana do profissional de mercado, tá? É uma semana onde a gente vai ter
a gente vai falar sobre a profissão do agente autônomo, a gente vai falar sobre a profissão analista e também sobre a profissão trader, né? E acho que começa dia 29, perdoe, tá? É dia 29 que começa, então daqui a 2 semanas. E a gente vai... eu estava gravando alguns vídeos e tal para chamar o pessoal para essa semana com um trader, né? E ele estava falando do dia que foi o melhor dia da vida dele, foi o dia que ele perdeu 90 mil reais naquele dia. E a partir daquele dia, a ponta solta que faltava na estratégia dele, ele conseguiu amarrar. Ele teve um dia extremamente ruim, ficou realmente emocionalmente abalado e a partir daí criou algumas regras para que aquilo nunca mais acontecesse, né? E eu comentei com ele exatamente de um problema que me ocorreu. Eu acho que eu fiz até um vídeo, eu fiz até um vídeo esses dias para a Infomoney falando desse dia, né? Foi um dia que eu estava operando opções com stop, tudo colocado, só que o mercado não tinha liquidez, quer dizer, eu não tinha experiência suficiente para saber que aquela quantidade de papel que eu tinha naquelas opções não tinha como estopar num momento ruim. Né? Se tudo desse errado, se acontecesse o improvável, se tivesse um cisne negro, eu ia perder muito dinheiro e foi realmente o que aconteceu. O mercado, eu nunca vi Petrobras cair 10% assim em 15 minutos, foi o que aconteceu aquele dia. Né? E eu tive um grande prejuízo. A partir daí, eu sempre, quando entro em qualquer operação, né, a minha primeira preocupação é, cara, se isso aqui der errado, né, quanto que eu posso perder? Eu nunca me pergunto primeiro quanto que eu vou ganhar se der certo, né? E isso me ajudou bastante. Eu nunca mais tive dias de ganhar 10, 15, 20 mil reais enquanto trader, né? Eu sempre, quando você toma esses cuidados, né, você passa a ter mais consistência, mas você não vai ter dias de ganhar 90 mil, como a gente vê aí alguns falando esses dias, o Oliver Vélez ganhou lá 40 mil dólares no único dia. Eu nunca tive mais um dia como esse, mas em compensação também não tive nenhum dia de perder 4, 5, 10 mil reais, né? A Lely Blanc me acende um farol vermelho gigante, né? Porque, olha, cuidado que essa pode ser uma ação que vai te tirar 90 mil num dia, tá? Por quê? Porque quando você tem essa volatilidade toda, o mercado para e entra em leilão toda hora, você não tem controle sobre o leilão. No leilão, aquele ativo que você está comprado pode abrir subindo 20%, como pode abrir caindo 20%. Então eu realmente não indico o Lely Blanc nesse momento, independente se ela for continuar subindo ou se vier para uma correção. Eu acho que o que é muito mais interessante para o momento é você permanecer de fora, né? Preservar o capital é muito mais importante do que qualquer ganho que você pode ter com a Lely Blanc, com o mercado de opções ou com qualquer outro ativo que seja com grande volatilidade. Então eu prefiro preservar meu capital do que pensar em qualquer ganho por conta de um ativo que está subindo bastante. Se a gente tivesse comprado Lely Blanc a R$ 1,50, a R$ 2,00, é uma coisa, tá? Você vai arriscar só parte do lucro. Agora pegar ela a 7,45, depois subir 350% por conta de um fluxo que a gente não sabe quando vai parar de entrar no papel, né? Que é do controlador, eu não vejo nenhum sentido, tá ok? Bom, vamos lá. André, venda de Vale está rodando? Você tem alguma sugestão para... A venda de Vale ainda não está rodando, tá? A gente vai pensar em venda de Vale se ela perder R$ 7,20, né? Eu faço todas essas indicações no domingo. Eu não sabia que ela abriria com gap de alta e ela abriu. Não sei se Vale cai hoje, tem notícia boa da China, Vale sempre se empolga quando tem alguma coisa da China, então não tem venda de Vale ainda. Se está vendido por algum motivo, stop tem que ser acima de 8,08, tá? Não pode deixar de stopar aqui não, porque se ela romper esse ponto, o gráfico de 60 minutos de Vale continua muito bonito, né? Gráfico de 60 minutos. Por que isso aqui está aqui? Eu acho que é a marcação lá do gráfico diário. Deixa eu tirar isso daqui. Mas olha o gráfico de 60 minutos, né? Então se romper esse topo aqui, que é o topo anterior, ela continua em tendência de alta, fazendo topos e fundos ascendentes. Então se está vendido, não pode deixar de stopar aqui nesse ponto. Se quer vender, espera o rompimento aqui desse ponto, que é exatamente o pivô do gráfico de 60 minutos, tá ok? Vamos lá. Venda de VEG3, por favor. Vamos lá. Então, VEG, né? VEG está chegando no alvo lá, que alguém, eu não me lembro quem aí do chat, tinha falado que ela não chegaria de jeito nenhum, que ia vender, só não ia vender os cachorros, o filho e a esposa se chegasse a 12,92 para comprar a VEG, né?
tá perto disso. Eu vou te falar por que eu não gosto tanto dessa venda de VEG caso ela perca esse fundo aqui de 13,75. Porque enxerga um suporte fogo aqui, tá? 100% da projeção de Fibonacci geralmente é o momento, é o lugar onde o mercado corrige. Vou dar um exemplo para vocês, ó. Ciel 3 bateu aqui na sexta-feira, na quinta, né? Neste ponto, na sexta-feira já iniciou correção, já amanheceu com gap de 6, 7%, tá? É muito comum o preço passar por uma correção chegando nesse ponto. Como o VEG não está tão longe disso aí, né? Você passa a ter um alvo muito pequeno em relação ao risco que você está correndo na operação, tá? Então, a não ser que você consiga um stop muito pequeno, eu acho que não vale a pena entrar agora em VEG na venda não, tá ok? De repente, se a gente conseguir um stop mais barato aqui nessa região, né, se ela bater aqui, andar de lado nos 60 minutos e romper, pode até ser, mas pense num alvo aqui perto desses 12,92, não dá para pensar num alvo muito grande para o ativo, tá? Pomo 4, tô fora, mas querendo entrar. Pomo 4, tô fora, mas querendo entrar. Bom, por enquanto ela tá caindo, né? Mas é um gráfico muito bonito. Então, o movimento é um movimento ascendente. Ela tá deixando um fundo mais alto que o anterior. Mas os 4 últimos candles, ela fez sempre máxima e mínima menor do que no candle anterior. Pelo menos mínima menor, tá? Então, significa que o tempo gráfico menor, que é os 60 minutos, está corrigindo. Você tem que esperar esse tempo gráfico menor voltar a subir. Né? Você pode vir então, por exemplo, para o gráfico de 60 minutos e procurar um pivô ou procurar, por exemplo, um rompimento de uma linha de tendência. Tá? Como está muito íngreme essa linha de tendência, eu esperaria pelo menos aqui o rompimento dessa região, que seria o primeiro topinho dela, seria o momento que nos 60 minutos ela vai romper aqui as duas médias, essa região aí de 2,12. Tá? Então eu esperaria esse rompimento para pensar numa compra do ativo. Ok? Vamos lá, o investidor, vamos lá. A Petro vai andar rumo aos 8, isso não tem como saber, né? E esse é o tipo de resposta que infelizmente a gente não pode dar. BVMF3, bom, BVMF3, tem alguém perguntando, não falou se está comprado, se está vendido, se quer comprar ou vender. Mas BVMF3 é um gráfico até fácil de falar, né? Ela está vivendo aí uma grande lateralização, até de um gráfico semanal, quando a gente tira o zoom aqui, a gente percebe que é um triângulo aqui no gráfico semanal, tá? Para quem gosta de comprar perto da base inferior do triângulo, tá tudo certo. Comprou aqui, stop aqui embaixo desses 9,99, seja o que Deus quiser. Para quem gosta de tendência, tem que esperar romper ou essa linha aqui para baixo ou essa linha aqui para cima, tá? Antes disso não tem nenhuma operação aí, passar raiva somente, tá ok? GGBR4 é compra? Bom, vamos falar aqui de GGBR4 no gráfico diário, tá? GGBR4 no gráfico diário não tem nenhum sinal de alta, portanto não tem nenhuma recomendação de compra aqui por enquanto para GGBR, tá ok? Pelo contrário, se perder esse fundo aqui de 3,69, eu vou indicar uma venda para o pessoal, tá? Eu adoro reversão de tendência. Tá ok? Aliás, ó, primeira recomendação minha aqui de gráfico de 60 que vocês vão ver aqui na Infomoney, tá? Lembrando sempre, sabe, tá pessoal? Eu não tenho poder de prever o futuro. O meu negócio é apostar em probabilidade, tá? Quando eu enxergo uma possibilidade de reversão de tendência, eu faço a operação de qualquer jeito porque a probabilidade disso aqui, a partir do rompimento de 3,70 dar um bom trade, é muito maior do que de tomar stop. Mas como eu não acerto 100% do tempo, porque infelizmente eu não possuo o poder de prever o futuro, a gente sempre vai falar do stop. Então olha, se a GGBR perder 3,70, eu acredito que vale uma venda para ela, tá certo? Com stop acima de 3,93 e um alvo aqui em R$3, tá? É isso que eu enxergo para a GGBR. Sei que um amigo nosso também, que também vem aqui, falou de compra proativo, mas o foco dele é 18 meses, é o foco no longo prazo, não tem nada a ver aqui com gráfico de 60 minutos, tá? Aqui eu vejo para a GGBR, assim, uma bela possibilidade de onda 3 para baixo, tá? A mesma possibilidade que eu vejo no dólar, aliás, não falei dele ainda, tá? Mas olha só, pega o seu gráfico do dólar e marca aqui essa consolidação, tá? Para baixo, se romper,
eu vou te dizer que a parte de cima está perto dos 40 e 30, tá? Para baixo, se romper, eu nem quero fazer esse trade na venda. Mas para cima, eu quero muito operar o dólar no rompimento de 40 e 30, tá? Difusor cruzado para cima, o dólar veio de uma forte queda, para mim aqui é onda 3 para cima também. Então, assim, para quem gosta do gráfico de 60 minutos, tem duas possibilidades aí. De onda 3 para cima no dólar, de onda 3 para baixo em GGBR. É muito provável que ela consiga se livrar dessa onda 3 hoje, né? Porque a aceleração na China geralmente traz um bom momento para siderúrgicas e mineradoras, tá? Se ela romper 3,93, olha só, a Alebuk, tá? Para quem opera gráfico de 60, você tem até uma possibilidade de compra. Fique atento aí, porque se for um bom dia para ela, dá até para pensar nessa compra. Mas essa eu deixo passar, essa compra no rompimento 3,93 eu deixo passar. Eu gosto muito mais dessa venda aqui perdendo os 3,70, perfeito? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Estou comprado em BTOW, que análise você faz dessa ação? Vixe, Luiz, essa ação aqui tem um gráfico complicado para quem está comprado, né? Ela rompeu 13,73, 76, que era um ponto de suporte importante. Está rompendo aqui outro ponto de suporte, que é exatamente essa região aqui, né? Que tinha um suporte até um pouco mais antigo. E olha só que interessante, né? Eu não sei se vocês gostam de onda 3, de ombro, cabeça, ombro invertido, né? Mas que belo o ombro, cabeça, ombro invertido que ela trouxe para cima aqui. E está voltando a cair tudo, né? Tudo que subiu aí nos anos de 2013, 2014, voltou parte em 2015 e agora parte em 2016, né? O ativo perdeu bastante força. Eu não sei o que te falar aqui, cara. Mas não existe dentro das minhas estratégias a mínima chance de eu estar comprado nesse ativo. Portanto, te vejo numa condição delicada. Agora, como é um ativo a coisa mais difícil para o analista é assim, André, quero comprar BTOW. Eu falaria, ó, cara, não compra porque está em tendência de baixa. André, comprei no fechamento de ontem. Cara, então coloca um stop bem curto. Mas principalmente quando André, estou comprado há 6 meses, caiu 50% do meu preço, é difícil para o analista falar, cara, então sai da operação. Por quê? Porque é muito comum, depois de uma forte queda, um repique. O que eu sempre indico nessas condições, Luiz, é colocar um limite, tá certo? Até quanto você vai segurar esse papel? Veja só, BTOW é uma empresa, e uma empresa, ela pode, cara, começar a performar muito bem, e o ativo dela pode ir a R$100, mas ela pode quebrar também. Então, como eu sempre me preocupo com quanto eu vou perder, o que aconteceria com você se essa ação fosse para 1 centavo, tá certo? Que é o pior que pode acontecer. Ela pode implitar, valer R$10 de novo e cair para 1 centavo de novo, enfim. Se ela fizesse igual ao GX, saísse de R$20, o GX foi para 3 centavos, 2 centavos. Se essa ação fosse para 1 centavo. Se esse capital é um capital que você pode perder com tranquilidade, se for, cara, desencana e pode deixar. Agora, não, esse é um capital importante para mim, eu vou te dizer, coloca um limite. Cara, ela tá R$10,94, então você vai falar, pô, André, meu limite vai ser R$10,50, abaixo disso eu vou estopar a operação. Perfeito. Ou vai ser R$10, aliás, ninguém melhor do que você para entender o seu limite. Mas se esse for um capital importante para você, coloque um limite nessa operação, tá? Não deixa sem limite, porque eu já vi muita ação, cara, passar a não valer nada, né? Durante a crise isso é muito comum, e não necessariamente após a crise todas essas empresas que estão caindo vão se recuperar. Então, coloca um limite para essa operação, tá ok? Vamos lá. André, Alup 11 é venda? Alupar, Alup 11, Alupar, vamos ver se é venda de Alupar. Então, olha, ela tem tendência de baixa e está caindo aqui nos últimos dias, tá? Mas a pergunta se é venda é uma pergunta um pouco mais complexa, né? Porque olha só, presta atenção. Ela tem um ponto de... Ela está aqui, tá? Deixa eu colocar outra cor de linha aqui, ó, linha preta. Ela está aqui. Se você vender aqui nesse ponto, tá? O teu alvo está aqui embaixo, tá ok? E o teu stop está aqui em cima. Então, o que a Alupar não tem nesse momento é um bom gerenciamento de risco. Cara, se der errado, você vai perder tudo isso aqui. Entendeu? Que é muito parecido com o que você vai ganhar se der certo, né? Você vai ganhar menos se der certo do que perder se der errado. Então, que ela tem tendência de baixa, isso é claro, tá?
eu até desconfio aqui que ela pode nem romper esse fundo anterior, porque o difusor aqui já está numa condição diferente, ela pode até vir para uma reversão e tudo mais. Mas como acho que a nossa obrigação principal é acreditar na reversão, na continuação da tendência, né, dá até para se imaginar que ela pode vir aqui nesse ponto. Mas você não tem um bom gerenciamento de risco, porque para descobrir se ela vem aqui ou não, você tem que arriscar mais do que você ganharia se acertar a sua operação, tá? Então eu acho que não é esse o ponto de venda, tá? Que ela tem tendência de baixa, é claro, mas não é esse o ponto de venda. Portanto, eu não faria essa operação em Alupar neste momento, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui o próximo ativo. O que você acha de compra em TOTS 3? Vamos lá. TOTS. Eu não acho que tem compra aqui no ativo, né? O ativo está em tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes, veio aqui na região das médias móveis e está voltando para testar o fundo. Principalmente depois do candle de ontem, o violino, não tem nenhuma indicação aqui disso aqui vai subir. O que você pudesse fazer aqui é esperar o preço vir perto desses 28,10, ver se nesse ponto vai ter algum rompimento. Se não tiver o rompimento desse fundo, você começa a cercar a compra a partir do momento que ela voltar a subir, tá? Com o difusor cruzado para cima. Mas neste momento aqui eu não vejo nenhuma possibilidade de compra na TOTS 3 não, tá ok? Vamos lá, compra em Croton, CROT 3 para compra. Ainda é um gráfico diário que eu precisava esperar um pouco mais para acreditar na reversão de tendência, mas percebo que muita gente está tradando o gráfico de 60 porque não quer perder a oportunidade. Então o gráfico de 60 de Croton é muito bonito, tá? Você pode sem nenhum problema aí operar na compra, pega aqui o rompimento de 9,74 com stop abaixo de 9,49, dá para operar tranquilamente, tá? Se é esse o gráfico que você gosta de utilizar, já dá para pensar em compra, tá ok? Vamos lá. André, poderias dar uma olhada em Natura? Vamos lá, Natura. Acho que a gente falou dela, né? Ela se romper 27,20, tá? Eu acho que fica bem interessante para compra, tá? A gente comentou isso aqui com vocês ontem. Ela até teve no início da manhã. Para quem gosta, assim como eu, de esperar às 11 para fazer qualquer operação, né? Se deu bem mais uma vez, né? Porque o mercado até às 11 da manhã é o horário do amador, né? Então, espera aí Natura cruzar esses 27,20, eu acho que tem total condição de você pensar na compra, ela está rompendo a linha de tendência, o stop fica abaixo de 25,20, o alvo em 33,19, mas espera esse ponto, e claro, espera aí às 11 da manhã, né? Operar no início do pregão, geralmente é algo, né? Olha só, ela rompeu os 25,20 às 10h15 da manhã, quando o profissional começa a chegar, né, as coisas começam a ficar um pouco mais cadenciada, ela já estava aqui embaixo, você não teria comprado se tivesse esperado. Essa queda toda foi no leilão de fechamento, né? Mas espera às 11 da manhã, que faz sempre um bem grande, tá? Para quem opera. Então dá para pensar nessa compra sim. Então fica atento aí com Natura, que eu acho que tem uma boa possibilidade, tá? O Luciano perguntando se vale uma compra em Gafisa. Olha, Luciano, eu não estava vendo o Gafisa aqui, essa linha aqui está perdida aqui nesse meio, né? Ela está numa condição interessante, tem uma linha de tendência, parecendo Natura, né? Se romper essa linha de tendência, ou melhor, se romper essa região aqui de 2,46, fica interessante sim para compra. O stop não está perto, é uma ação de vale centavo, qualquer movimento é uma porcentagem grande, então tem que tomar cuidado com o tamanho de capital que vai entrar. Neste momento seria abaixo de 2,28, tá ok? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. André, Lojas Renner. Estou comprado em Lojas Renner. Enfim, vamos lá. Lojas Renner. Então, bom, para quem está comprado em Lojas Renner, né, tem várias perguntas de Lojas Renner. Tem o Pablo perguntando. Aliás, você está comprado em Lojas Renner, Pablo? Stop abaixo de 15,80, tá? É o fundo anterior dela. Agora, é difícil estar comprado em Lojas Renner porque ela tem tendência de baixo, cara. Então, não dá para ficar esperando um grande movimento dela. Fique muito atento com essa média, que são pontos aí que se o preço bater e não passar, você tem que cair fora da operação, tá? E não deixe de estopar perdendo 15,80, porque Lojas Renner foi uma das que não caíram
Na verdade caiu um pouquinho, mas não caiu tanto nessa crise toda, né? Então se ela vier para perder força, provavelmente vem para muito mais queda. Eu só enxergo o suporte mais forte aqui para ela nesse ponto aqui de 13,40, tá? Então não deixa sem stop papel, tá? Deixa eu ver aqui. O gráfico de 60 minutos costuma antecipar o movimento diário, Não, Sardinha, não necessariamente, né? O gráfico de 60 minutos, ele precisa estar na mesma direção do diário. Quando ele tem a mesma direção do diário, a gente pega, aí sim, essa antecipação de movimento dele para operar a favor do diário. Só que às vezes o gráfico diário tem um tipo de tendência e os 60 minutos uma tendência diferente, tá? Então vamos lá, mercado veio em forte queda, né? Caiu 30% e agora está subindo 10%. No gráfico diário, esses 10% é só uma correção dos 30% de queda. No gráfico de 60%, como ele é um gráfico mais curto, você já tem tendência de alta. O que é interessante é operar gráfico diário olhando, aliás, gráfico de 60 olhando para o mesmo lado que o gráfico diário, tá? Isso é o legal de operar. Quando você opera esses dois gráficos olhando para lados diferentes, a operação fica muito mais difícil. Mas, mesmo assim, muita gente gosta de ouvir, né? Eu deixo claro toda vez que eu falo que se alguém gosta de operar o gráfico de 60, tá lá a condição. Eu não opero, eu não indico para os meus clientes operações em gráfico de 60, é a coisa mais rara do mundo. A não ser quando o gráfico de 60 está olhando para o mesmo lado do gráfico diário, que, por exemplo, é o caso da GGBR, tá ok? Quando você tem uma condição, por exemplo, de BBDC, que o gráfico diário não tem tendência de alta, o gráfico de 60 tem tendência de alta, você até fala, para quem opera o gráfico de 60, esse aqui é um ativo muito bonito. Eu, como opero o gráfico diário, e o gráfico de 60 só quando ele olha para o mesmo lado do gráfico diário, eu prefiro cair fora e ficar de fora da operação. Usando, né, o que muita gente precisava usar, que é a chance de... é a terceira operação possível que, na verdade, é não fazer nenhuma operação, né? Então você pode estar comprado, vendido ou de fora. Às vezes ficar de fora quando a sua estratégia não é atendida é o melhor que você pode fazer. Bom, já são 9h45, eu estou indo lá para a Arena do Investidor. Para quem não sabe, é a sala de análises da XP Investimentos. Vou mostrar para vocês aqui o caminho para você ir até lá, tá? Entrando no site da XP, xpi.com.br, você vem aqui na aba Educação e depois em Arena do Investidor. Aqui a gente tem, para quem é cliente XP, você pode acessar agora, né, a Arena do Investidor. São salas virtuais em que você tem aí durante todo o pregão vários profissionais à disposição aí para te ajudar na tomada de decisão. Você vai logar e baixar a plataforma Blackboard, tá ok? Que é a plataforma EAD, por sinal, mais utilizada no mundo, tá? Para quem não é cliente, também é muito simples participar. Você pode abrir sua conta, fazer o seu cadastro e aqui no site da Infomoney TV, onde vocês estão assistindo aqui essa transmissão, você pode clicar aqui em Abra sua conta, é grátis, e aí você vai preencher esse cadastro, rapidamente preenchendo esse cadastro, você vai começar a sua abertura de conta, finalizando, provavelmente em alguns dias, você já vai ter na sua mão código de cliente, senha, e você já vai ter acesso à Arena do Investidor. Quanto que você paga para fazer o cadastro aqui na XP? Nada, você só paga se você operar, como pagaria em qualquer corretor, em qualquer banco. Se você comprar LCI, você vai pagar, assim como em qualquer corretor, em qualquer banco. Para abrir a conta você não paga nada, e além de ter acesso à Arena do Investidor, repito, sem precisar inclusive enviar dinheiro para cá. Você pode só abrir a conta e enviar dinheiro e começar a operar quando se sentir à vontade com a corretora, quando conhecer nossas ferramentas. E até por isso a gente disponibiliza uma série de ferramentas gratuitas. Então você vai ter o Home Broker, acesso ao gráfico do Home Broker, ter acesso ao MetaTrader, ter acesso à Arena do Investidor, tudo isso antes de fazer a sua primeira operação. Então fique o convite, abra a sua conta e venha operar com a gente. Durante todo o pregão a gente está lá à disposição de vocês. Lembrando, sempre focado em qualidade, nunca em quantidade, porque a gente prefere que você não opere hoje, mas dure 30 anos do que ter que operar no mercado que não tem condição e durar pouco, tá ok? Pessoal, um grande abraço para vocês e até amanhã às 9 da manhã em mais um Bom Dia Mercado, se Deus quiser. Tchau!